Você já se pegou mandando uma mensagem, esperando uma resposta que nunca veio, e mesmo assim dizendo para si mesmo, ele deve estar ocupado? Já sorriu com uma lembrança, acreditando que aquele momento significou algo, mesmo que do outro lado tenha passado despercebido? A mente é mestre em justificar o vazio quando o coração quer acreditar. E é assim que, silenciosamente, você pode estar amando sozinho. Amar sozinho não é romântico. É exaustivo. É um vício emocional travestido de esperança. Um investimento sem retorno, onde o outro é sempre a prioridade, e você, um detalhe esquecível na própria história. O mais perigoso é que você pode não perceber, porque o amor unilateral não grita, ele sussurra. Ele se disfarça de compreensão, de paciência, de tudo bem, eu entendo. Mas por trás do silêncio, existe um coração que está se gastando aos poucos, e um senso de valor pessoal que está se dissolvendo sem que você note. Esse vídeo não é para te confortar, é para te despertar. Porque existe uma linha tênue entre amar com intensidade e se abandonar por alguém. Se você não souber reconhecê-la, você vai viver ciclos, vai repetir padrões, vai continuar acreditando que uma hora vai mudar, enquanto a única coisa que muda é o quanto você se sente sozinho mesmo estando com alguém. Fique comigo. Nos próximos minutos, você vai descobrir sinais silenciosos, ângulos que ninguém te mostra e verdades que podem te salvar de anos perdidos, tentando ser suficiente para alguém que nunca tentou ser recíproco com você. Agora vamos ao primeiro ponto, e se ele te atingir, é porque você precisava ouvir isso hoje. O espelho da dádiva. Você se doa, você cuida, pergunta, oferece, prepara, espera. E tudo isso parece surgir naturalmente de você, como se amar fosse sinônimo de servir. Mas existe uma diferença brutal entre amar com generosidade e amar no vazio. O espelho da dádiva revela uma verdade incômoda. Quando você ama sozinho, suas ações viram rituais sem reflexo. Você dá, mas não vê retorno. Você entrega presença, mas não sente reciprocidade. A relação vira um monólogo de afetos, onde só você fala a língua do carinho. O problema não está em dar. Está em dar sem ser visto. Dar até se esgotar. Dar para manter alguém que, no fundo, sequer pediu para ficar e nem demonstrou merecer. Seu gesto se torna invisível. Sua presença vira paisagem. E, aos poucos, você começa a distorcer sua percepção de amor. Passa a achar que se doar é amar, mesmo que isso custe sua paz, sua energia e sua autoestima. Do ponto de vista neurológico, você está preso num ciclo de reforço negativo. Cada pequena esperança de retorno ativa uma liberação de dopamina mínima, mas suficiente para manter a ilusão. O cérebro vicia no quase, e o quase se transforma num ciclo de autoabandono. A força estoica ensina: aquilo que não é correspondido não deve ser cultivado. A verdadeira dádiva só tem valor quando ecoa, quando volta, quando encontra a resposta. Se você está vivendo essa entrega sem retorno, é hora de olhar no espelho. Não o que reflete o outro, mas o que mostra o quanto você está desaparecendo dentro de si mesmo para manter alguém confortável. Acorde. Quem te ama não te deixa se doar até o fim sozinho. Quem te ama, retribui. Quem te ama, vê. Vamos ao próximo sinal invisível de que você pode estar amando sozinho sem perceber. A conversação de monólogo. Você fala, explica, expõe sentimentos, tenta abrir caminhos. Mas do outro lado... silêncio. Respostas vagas. Desvio de assunto. Uma escuta ausente disfarçada de presença. Esse é o campo onde nasce a conversação de monólogo, um dos sinais mais sutis de que você está amando sozinho. A dor aqui não está apenas na ausência de resposta, mas na ausência de envolvimento. O outro até ouve, mas não se compromete. Você compartilha o íntimo, espera compreensão, busca conexão. Mas tudo que recebe de volta é uma cortina de indiferença polida. A conversa vira um espelho quebrado. Tudo o que você diz retorna em fragmentos distorcidos, ou simplesmente não retorna. E você começa a duvidar de si, do valor do que sente, da validade de continuar tentando. Essa solidão comunicativa não é casual. Ela é estratégica, ainda que inconsciente. Quem não quer se envolver evita mergulhos profundos. Quem não quer reciprocidade se esconde atrás de respostas rasas. E quem ama sozinho insiste em cavar onde só existe superfície.
Neurocientificamente, esse padrão mina a segurança emocional. O cérebro humano precisa de retorno feedback, resposta, reconhecimento. Sem isso, a comunicação se torna esforço vazio, e o corpo responde com tensão, frustração, exaustão mental. Do ponto de vista estoico, expor-se é ato de coragem. Mas insistir onde não há eco é desperdício de vida. Marco Aurélio escreveria: não gaste seu tempo tentando ser compreendido por quem sequer deseja entender. Se suas palavras não encontram lugar para pousar, talvez não seja o tom que precisa mudar. Talvez seja o destinatário. Fique comigo. O próximo sinal é ainda mais silencioso, ele não está no outro, está em você. O vacilo no autocuidado. Quando foi a última vez que você se escolheu? Que colocou seus próprios desejos, sua saúde, seu descanso em primeiro lugar? Se você está amando sozinho, a resposta provavelmente é: faz tempo. O amor unilateral não começa com a ausência do outro. Começa com o abandono de si. Você se adapta, se molda, se encolhe para caber em uma presença que nunca te ofereceu espaço. E enquanto tenta agradar, sustentar, salvar, você deixa de se ver. O vacilo no autocuidado é traiçoeiro porque se disfarça de dedicação. Você diz que está lutando pela relação, mas na verdade está negligenciando a si mesmo. Esquece suas prioridades, cancela compromissos, adia planos, passa a viver em função de uma resposta, uma mensagem, uma migalha emocional. A neurociência mostra que esse comportamento desgasta o sistema nervoso, eleva o estresse, reduz a capacidade de tomar decisões racionais. Seu corpo sente o abandono mesmo quando sua mente ainda insiste em justificar. É como regar uma planta com a própria água quando você mesmo está desidratando. O pensamento estoico é claro. Ninguém pode viver com dignidade se abre mão da própria integridade. Sêneca diria que quem cuida de tudo e de todos, menos de si, perde o próprio centro e, com ele, a direção da vida. O autocuidado não é egoísmo, é critério, é maturidade. É a única forma de sustentar qualquer relação sem se perder nela. Se você parou de se cuidar para manter alguém por perto, esse alguém não está te acompanhando. Está apenas ocupando um espaço que você mesmo deixou vazio. E se esse for o caso, prepare-se. O próximo sinal vai te mostrar o padrão mais enganoso de todos: a recorrência sem evolução. Você percebe. Algo está errado. Você sente o desconforto, identifica os ciclos, vê as falhas. Mas ainda assim, volta. Recomeça. Dá mais uma chance. E depois outra. E mais uma. Acreditando que desta vez será diferente. A recorrência sem evolução é um padrão que prende você num looping emocional. A relação não cresce, não muda, não aprofunda, apenas repete. Você se esforça, faz ajustes, contorna conflitos, cria justificativas, mas o outro permanece estático. É como dançar sozinho no mesmo ritmo enquanto o outro permanece parado, te assistindo cansar. A mente racional diz que já entendeu, que é hora de seguir. Mas a mente emocional ainda espera uma reviravolta. Uma prova de amor. Um gesto inesperado. Você se agarra a promessas não ditas, a sinais que nunca vieram, a projeções que só existem dentro de você. Esse comportamento está profundamente enraizado na biologia do apego. O cérebro se acostuma com a previsibilidade do sofrimento e, paradoxalmente, começa a encontrar segurança no padrão, mesmo que ele doa. A dor se torna familiar, e tudo que é familiar parece seguro mesmo que não seja bom. O pensamento estoico alerta: permanecer onde não há crescimento é insistir na estagnação. É renunciar ao que você pode ser por medo de abrir mão do pouco que tem. Marco Aurélio escreveria: é loucura apegar-se à dor apenas porque ela é conhecida. Você não precisa mais uma chance. Precisa de um novo padrão. De um rompimento com a repetição. De uma escolha consciente por si. O próximo sinal é o mais sutil e mais profundo de todos. Ele não está nas ações, nem nas palavras. Está no silêncio que você sente dentro de si, todos os dias. O silêncio interno que grita. Não é uma ausência de mensagens, nem a falta de convites, de elogios, de planos. É a ausência de algo muito mais profundo, a sua própria voz, sua vontade, sua clareza, sua força.
Quando você ama sozinho por tempo demais, o silêncio do outro começa a se infiltrar dentro de você. E um dia, sem perceber, você para de perguntar, para de confrontar, para de sentir. Só continua. Você vive a relação por inércia, tentando manter uma presença que já não responde, uma conexão que já não alimenta. E pior, começa a se convencer de que isso é o que tem. De que talvez você esteja exagerando, esperando demais, sendo sensível demais. Esse é o estágio mais perigoso do amor unilateral, quando o silêncio do outro se torna sua nova normalidade emocional. A neurociência explica que a ausência constante de resposta gera uma dessensibilização afetiva. Você passa a não reagir mais a pequenos abusos emocionais, a aceitar menos do que merece, a tolerar o intolerável, como se não houvesse alternativa. Você internaliza a rejeição como parte de quem você é. E isso destrói, pouco a pouco, sua autopercepção. Do ponto de vista estoico, esse é o momento em que a alma se perde. Porque o homem que não escuta sua própria dor já não vive, apenas sobrevive. Sêneca diria: é mais nobre enfrentar a verdade que dói do que viver anestesiado por uma mentira confortável. Se você se reconhece nesse silêncio que grita, saiba. Ele não é o fim, mas um aviso. Um sinal claro de que algo dentro de você ainda resiste. Ainda observa, ainda sente. E essa parte, mesmo pequena, pode te salvar. Agora que você ouviu todos esses sinais, é hora de virar a chave. No próximo capítulo, vamos à virada. O que fazer a partir daqui? A virada. O que fazer agora? Reconhecer que você está amando sozinho já é um ato de coragem. Mas coragem sem ação é só um pensamento bonito. Agora é o momento da virada, o momento em que você para de esperar e começa a se mover. A primeira ruptura precisa acontecer dentro. Você não precisa gritar, não precisa discutir, não precisa se vingar. Precisa apenas olhar para tudo o que você deu e perceber o que não voltou. A ausência de reciprocidade não é falha sua, mas a permanência onde não há troca, isso sim, é responsabilidade sua. O primeiro passo é redefinir valor. Tire os olhos do outro e olhe para suas entregas. Liste o que você ofereceu, o que foi ignorado, o que foi banalizado. Não para sofrer, mas para ver, com clareza brutal, o quanto você se calou por medo de perder alguém que nunca se esforçou para te manter. O segundo passo é impor um limite. Claro, visível, prático. Não um aviso, uma atitude. Pode ser o silêncio, pode ser a ausência, pode ser o fim. Mas tem que vir de você, com firmeza, sem barganha. O limite não é um castigo, é um resgate. E o terceiro passo é o mais poderoso. Reencontre sua própria voz. Aquela que foi abafada pelo medo de estar só. Aquela que você silenciou para manter alguém do lado. Ela ainda está aí. E ela sabe exatamente quem você é e o que merece. Esse não é um processo rápido, mas é um caminho limpo, honesto e libertador. A força estoica ensina que não se trata de controlar o outro. Trata-se de se governar, de não entregar o que há de mais valioso em você a quem não sabe o que fazer com isso. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará a força. Agora você sabe. Os sinais estão diante de você. E mais importante, você está diante de si mesmo. Que essa consciência seja o começo de uma nova história. Uma onde amar não seja sinônimo de se abandonar. Onde o silêncio não machuque. Onde o amor que você dá finalmente encontre lugar para florescer. Se você se viu em algum desses sinais, isso não é fraqueza, é lucidez. E a lucidez dói, mas também liberta. O que você faz a partir de agora não depende do outro. Depende da sua decisão de não viver mais em função de afetos vazios. De não alimentar esperanças onde não existe presença. De não se reduzir para caber no pouco que te oferecem. Este vídeo não foi criado para te dar respostas prontas. Ele foi feito para provocar o que você já sabia, mas ainda não tinha coragem de encarar. Você não está sozinho. Há milhões de pessoas vivendo esse mesmo silêncio, essa mesma espera. Mas só quem decide mudar, sai do ciclo. Se essa mensagem te atingiu, comente aqui embaixo. Qual foi o sinal que mais te despertou? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser o primeiro passo para quebrar um padrão que já durou demais.
Se inscreva no canal, ative o sino. Aqui, toda semana, você vai encontrar clareza, força e consciência. Não para te entreter, mas para te fortalecer. Você não precisa de amor pela metade. Precisa de verdade. E, acima de tudo, precisa de você. Esse foi o seu momento de clareza. Agora, comece a viver com base nele.